quarto ano! Tudo bem com vocês? Nas nossas aulas de história, nós temos estudado sobre os primeiros habitantes da América, não é isso? Como eles chegaram até a América do Sul e como eles viviam. Hoje nós vamos aprofundar esse conteúdo e nós vamos ver como que esses povos viviam aqui no Brasil, como eles chegaram até o Brasil e como eles viviam, o que eles faziam, né? Então vamos lá, quarto ano, página 157, hora do texto. Quando o Brasil foi ocupado? Entre 12 e 8 mil anos atrás, muitas partes da América do Sul já se encontravam ocupadas por populações de caçadores-coletores. Na região do atual Brasil, foram 3 etapas de colonização. Então, quando que aconteceu a chegada desses primeiros hominídeos, né? Esses primeiros habitantes da América até a nossa região aqui, né? Região da América do Sul. Aproximadamente 10 mil anos atrás, né? Muito tempo. Só que não aconteceu de uma vez só, né? Nós vimos nas atividades, nós fizemos na aula da semana passada, que a ocupação da América foi um processo lento, né? Gradual, foi aos poucos. Não é que todo mundo chegou junto, todo mundo chegou ao mesmo tempo, né? Foi uma coisa lenta, demorou vários anos, milhares de anos, né? Só que agora nós vamos ver como que foi a ocupação do Brasil. Que o Brasil ele foi ocupado em 3 levas, né? De colonização. Então nós vamos ver aí, tá bom? Os primeiros grupos a chegar aqui viajaram pelos rios do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, seguindo para o interior do país. Olha que interessante. Então, o primeiro grupo navegou através dos rios e foi adentrando o interior, né, do Brasil. O segundo grupo veio pelo sul da América, onde hoje é o Rio Grande do Sul, e caminhou subindo pela costa nas regiões de Mata Atlântica. Então, olha que interessante. O primeiro grupo veio descendo, né, veio de cima, e o segundo grupo veio de baixo, né? E assim eles acabaram povoando o Brasil. Olha que bacana. Mas teve um terceiro grupo ainda. Vamos ver o terceiro grupo? O terceiro grupo ocupou a planície litorânea do atual Brasil, estabelecendo-se onde o rio Amazonas deságua no mar, até o litoral norte do Rio Grande do Sul. Há indícios de ocupação por volta de 10.500 anos atrás, por grupos humanos em quase todas as regiões do atual Brasil. Então, o Brasil ele foi ocupado, né, em diversas levas, né? Diversos grupos, não foi um grupo só que se espalhou pelo Brasil inteiro. Foram vários grupos, né? Essas 3 ondas migratórias aí, elas podem ser observadas, né, nesse mapa da página 157 aí, ó. Mapa das principais rotas da interiorização dos grupos humanos por volta de 10.500 anos atrás no Brasil. Tá vendo que tem umas setinhas vermelhinhas, né? É os grupos que vieram pelos rios do norte, né? A primeira leva, né, de pessoas que provavelmente chegaram ao Brasil. Depois, o segundo grupo aí, ó, a setinha azul, né? Azul meio arroxeada. Grupos que vieram pelo sul e subiram pela Mata Atlântica. Olha que interessante, né? Eles desceram lá pela América Central, né? Desceram até a região da América do Sul e vieram pelo sul do Brasil ocupando. Lembrando que o Brasil só é representado por esse território amarelo, né? Que tem aí no mapa. Tá bom, galera? E de verdinho aí os grupos que ocuparam a planície litorânea, né? Ficavam próximos às regiões praieiras, tá bom? Agora, vamos para a página 158 para a gente entender melhor sobre essa ocupação através de uma tabela mais organizada. Vamos lá? Vamos lá, então, ó. Observe a tabela com as informações sobre a ocupação do atual Brasil e os mapas. Ocupação do atual Brasil. Aí tem a data, a região e o povo.
O primeiro tá assim, entre 12.500 e 11.000 anos atrás, né? Aí tá mostrando a região do Nordeste, né? E em destaque o estado do Piauí, né? Esse PI aí significa Piauí, né? E ele está em verde, né? Vamos ler, ó. Região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ocupando grandes regiões de floresta tropical e do Cerrado. São desse período os sítios arqueológicos da Serra da Capivara, no Nordeste, do Vale do Rio Peruaçu, Planalto Central, e o sítio Santa Helena, com presença humana que data de 12.440 anos atrás. E o povo? Vamos ver quais eram os povos que habitavam aí? Caçadores, coletores da tradição itaparica. Faziam artefatos de pedra lascada e desenvolveram arte rupestre, que é aquelas pinturas, né, que eram feitas nas paredes das cavernas. Viviam em abrigos sob rocha e pintavam as paredes de pedra, pintura rupestre, com imagens de animais e seres humanos. Olha que interessante. Caçavam vários animais, como porcos do mato, tatus, veados, lagartos, macacos. Coletavam frutas como jatobá, babaçu, jerivá, caju, pequi, gueroba e acumã. Então, essa é a primeira leva, né, das pessoas que vieram do norte aí. Agora a segunda aí, entre 11 e 8.000 anos atrás. Vamos ver, ó. Região dos Pampas do Sul da América, alguns grupos subiram pelos rios para regiões da Mata Atlântica, aproveitando o clima menos frio, né? Que é um clima mais temperado, né? Mais tropical, mais quente. A Mata Atlântica ocupava todo o litoral e ia até os vales dos rios Paraná e Paraguai. Então era bem extensa, né? Vamos ver os povos que habitavam aí, ó. Caçadores, coletores da tradição umbu. Faziam artefatos de pedra lascada, aproveitavam os recursos das regiões ocupadas. Agora, a terceira leva aí, ó, a partir de 8.000 anos atrás. Ocupação da planície litorânea do atual Brasil, do Rio Amazonas até o Rio Grande do Sul. Eram os sambaquis, que a gente viu, né, há poucos dias atrás. Tinham culturas muito diferentes entre si. No geral, eram caçadores-coletores e foram para o litoral em função dos recursos que existiam ali, como a pesca e a coleta de frutos do mar. Então, deu para a gente entender, né, um pouquinho, que cada uma dessas regiões aí foi ocupada por um povo diferente, né, que tinham costumes diferentes, que produziam artefatos diferentes, né, e é bem legal isso. Agora, vamos na página 159, ampliação dos saberes. Observe as imagens a seguir e leia as legendas. Aí tem um mapinha, né, do Brasil, com as siglas de cada estado, e em destaque o estado do Mato Grosso, né? Esse MT significa Mato Grosso, tá? E está escrito assim, sítio arqueológico de Santa Helena, no Mato Grosso. E do lado, né, tem um paredão, né? Várias, na verdade é tipo uma caverna, né? E algumas pinturas nas paredes dessa caverna. Então vamos lá, vamos ler a legenda, ó. Paredão com pinturas rupestres do sítio arqueológico de Santa Helena, no Mato Grosso, região centro-oeste do Brasil. Nesse sítio foram encontrados artefatos que dificilmente ficam preservados, como cordas e sandália de palha, que se desmancham com a umidade. Uma vez que não chove no lugar, esses materiais foram preservados. Olha que interessante, então eles conseguiram encontrar um material bem bacana lá nesse paredão aí, nesse sítio de Santa Helena lá no Mato Grosso. Muito legal, né? Isso porque não houve, né, a ação da umidade. Olha que bacana. Agora, continuando aí. Embaixo tem mais duas imagens, né? Detalhe da pintura rupestre do Parque Nacional da Serra da Capivara.
que fica lá no Piauí, tá? Esse aí. Em 1991, o parque passou a fazer parte da lista do Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco, pela importância dos registros rupestres existentes na região. E a segunda imagem é um abrigo sob rocha utilizado por grupos de caçadores-coletores desde pelo menos 12.400 anos atrás. Muitas dessas rochas foram pintadas com imagens do cotidiano dessas pessoas, como cenas de caçadas e animais que viviam na região. Faz parte do Parque Nacional da Serra da Capivara. Olha que interessante, muito legal, né? Agora nós vamos na página 160. Na página 160, nós podemos observar novamente o Sambaqui, né? Aquele monte lá formado, né, com restos, né, de conchas e coisas que as pessoas se alimentavam, né, e iam depositando aquele lixo, vamos dizer assim ali, um lixo orgânico, né, que não faz mal para a natureza, porque é natural. Agora vamos ler. Sambaqui significa monte de conchas. Os sambaquis são montes artificiais compostos por restos de conchas, de ossos e de outros elementos. As pessoas dos sambaquis viviam da pesca e da coleta de moluscos e descartavam as conchas e ossos no local, formando esses montes enormes. Neles também são encontrados artefatos de pedra lascada e polida, restos de fogueiras e até pessoas enterradas. Olha que interessante. Agora abaixo, zoólitos. São figuras de animais esculpidas em pedra. Eles são encontrados em sambaquis ao longo de toda a costa brasileira. Alguns são tão bem feitos que é possível reconhecer o animal. Olha que legal esse zoólito aí. Ele parece realmente com um tubarão, né? Muito bem feito, né? Levando em consideração que isso é uma obra, né, de milhares e milhares de anos atrás. Muito bacana, né? Ainda na página 160, agora vamos. Troca de ideias. Agora converse com seu professor e os colegas sobre as questões e responda. Então, essa atividade, infelizmente, não tem como a gente dialogar exatamente sobre ela, né? Mas a gente pode pensar um pouco sobre ela, tá bom? Vamos lá, então. Por que os grupos humanos daquela época viviam em abrigos sob rocha e em cavernas? Por que será que eles se abrigavam em cavernas? Provavelmente para se protegerem, né, do frio, da chuva, de animais, né? Porque eles provavelmente não sabiam construir suas casas, não é isso? Agora o segundo pontinho. O que você imagina que os homens que fizeram as pinturas rupestres queriam expressar? O que será que eles queriam expressar? Será que eles queriam só mostrar pra gente como que era o modo de vida deles? Ou será que eles usavam tipo como um diário, já que eles não sabiam escrever? Agora o terceiro pontinho. Você acredita que os povos que viveram no sambaquis tinham uma cultura própria? Por quê? Ah, com certeza, não tinham? Eles tinham um modo de viver todo diferente do nosso, né? Porque todos os povos têm sua cultura, seu modo de viver, suas crenças e tudo mais, né? Quarto pontinho. Você considera importante preservar os vestígios que essas pessoas deixaram, como as pinturas rupestres e os sambaquis? Por quê? Vocês acham que é importante a gente preservar tudo isso? Eu acho que é importante. Sabe por quê? Se não houvesse uma preservação, né, desses artefatos, desses vestígios históricos, como que nós hoje, né, nós saberíamos um pouquinho sobre a vida desses seres humanos, né? De tudo que eles viveram. Na verdade, a gente não sabe de tudo, né? Mas a gente consegue pelo menos imaginar, ter uma noção do que eles viveram, né? E isso é muito legal. Agora, nós vamos fazer as atividades 1 e 2 da página 167, tá? Ah, tia, mas por que você não vai terminar de explicar esse texto aí? Não vai continuar na página 161? Porque o assunto da página 161 vai falar especificamente sobre o modo de vida desses habitantes. E como a aula de hoje ficou um pouquinho grande, isso a tia vai deixar para a próxima aula, tá bom?
E a atividade 1 e 2 da página 167 está falando exatamente sobre o que a tia explicou para vocês, tá? E dá para vocês responderem de acordo com os textos das páginas 157 e 158, tá bom? Então, lembrando, para a aula de hoje, fazer apenas a atividade 1 e 2, diálogo com o texto da página 167, ok? Então, tá bom. Beijinho no coração de vocês e até a próxima aula.